A paz do Senhor a todos os irmãos. Neste domingo, dia 10 de agosto de 2025, Deus em Cristo vos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, Deus nos concede uma vez mais a oportunidade de o adorar. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos nesta, ainda é manhã, também de domingo. Quero louvar a Deus pela sua vida e que as bênçãos do Senhor sejam abundantes, sejam sem medidas. Amém? Hoje eu quero, primeiramente, desejar a você, pai, um feliz Dia dos Pais. Amém? Um feliz Dia dos Pais neste domingo. Amém? E especialmente, também ao meu pai, ali na cidade de Ariquemes, a qual já o felicitei neste domingo. Amém? A gente está distante, mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos dá a oportunidade de, a cada dia, sermos gratos a Ele e por tudo quanto Ele tem nos proporcionado. Quantos são hoje que não tem mais a presença de seu pai, da sua mãe, e nessa data de hoje, para essas pessoas, é um dia meio triste, amém? Devido à falta do pai, amém? Mas nós, enquanto temos o nosso pai vivo, não só nos dias dos pais, mas em toda a oportunidade, temos que o parabenizar, amém? Hoje nós temos uma facilidade de se comunicar com as nossas famílias pelo meio da mídia social, das redes sociais. O WhatsApp também facilitou muito. E hoje, mesmo com a distância, a gente consegue ter essa comunicação. Amém? E isso é motivo de nos alegrar, amém? De usar essa rede e essa oportunidade de nos relacionar, de nos aproximar, amém? Porque vai chegar um dia que
o pai vai faltar, a mãe vai faltar. Então nós temos que aproveitar esses momentos, essas oportunidades. Amém? E a todos os pais, uma vez mais, eu quero parabenizar. E a você que ainda tem o seu pai, que o valorize enquanto ele vive. Amém? Que o valorize, que o procure, se porventura estejam distanciado ou aconteceu algo na família que provocou essa distância, ainda é tempo de se perdoar, né? Ainda é tempo de se perdoar, de abraçar, de se reconciliar, porque chegará um dia que você sentirá falta, amém? Vai sentir falta dessa pessoa na sua vida, amém? Que o Senhor, Deus, te direcione, te conduza, te dê sabedoria, para que você volte a se relacionar, a conviver em comunhão com o seu pai, com o seu genitor, amém? E também, neste domingo, eu quero agradecer a todos os irmãos e amigos da rede social que no domingo passado tirou um tempo, amém, para nos felicitar em relação ao meu aniversário, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Os irmãos de várias as partes, tanto da cidade, do estado, quanto até mesmo fora do estado, amém? Que Deus abençoe. Poderia eu ter feito essa live de agradecimento, mas a gente estava em processo de mudança e arrumando as coisas para mudança e organizando algumas coisas. Devido a isso eu acabei não fazendo, mas neste domingo eu quero agradecer, amém? E louvar a Deus por cada mensagem recebida, amém? Por cada pessoa que mandou mensagem, amém? Que Deus abençoe. Sou grato a Deus, amém? Por cada vida. E também quero compartilhar uma palavra, deixar uma palavra aos vossos corações neste domingo. Amém? A gente vai estar, segundo a direção de Deus e a graça que Ele nos concede, tentando ser mais frequente nas transmissões. Amém? Para que vidas possam ser abençoadas. Mas, antes de eu entrar na transmissão de agradecimento, eu quero deixar um versículo aos pais e aos filhos, amém? Nesta manhã. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos orienta tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a honrar o pai e a mãe. Amém? Honrar no sentido de valorizar, ajudar, estar à disposição, ser frequente, ter comunhão, honrar na necessidade, honrar em todos os parâmetros, em todas as circunstâncias da vida. Provérbios, no capítulo 17, no versículo 6, a palavra de Deus diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. O pai
é coroado nos netos. Amém? Por quê? Ele criou um filho, ele educou, ele direcionou, ele instruiu, e o filho cresceu, se desenvolveu e foi viver a sua vida, formar agora a sua própria família. E com a chegada dos netos, isso se torna algo precioso para a vida do pai que criou o filho, que instruiu o filho no caminho. Amém? E a Bíblia diz que os filhos dos filhos são a coroa. É algo que engrandece, é algo que enobrece, é algo extraordinário. Amém? O pai tem a alegria dos filhos, mas também a alegria nos netos é além da alegria que ele sente através dos filhos. Amém? Analisando nesse contexto, nós vemos que o tratamento dos avós em relação aos netos são diferentes do tratamento do pai para com o filho. Às vezes, a gente até indaga nessa questão, porque a nossa criação é diferente da criação a qual os avós vai ter para com o neto. O relacionamento é diferente, porque aqui é a coroa, aqui é o engrandecimento do pai que criou o filho. Mas esse engrandecimento, essa alegria duplicada, ela vem nos netos. Então se torna algo grandioso para o pai que instruiu o filho, e este filho caminhou e se comportou de maneira que trouxe alegria ao pai. Amém? Essa, na minha concepção, é a visão. E o versículo continua. E a glória dos filhos são os seus pais. Os pais se alegram com os netos, mas os filhos são gloriados através dos pais. Os pais glorificam os filhos e os filhos glorificam em seus pais. Glorificar, exaltar, reconhecer, cuidar, zelar. Porque a glória dos filhos são os pais. Os pais se dedicou. Os pais depositou tempo, confiança, ensino, instrução, direcionamento, conselho. E através disso, o filho se tornou algo que o pai vai se... Me foge a palavra. Ah, meu Deus. O pai vai se alegrar, não é bem essa a palavra. O pai vai se sentir honrado no filho. O pai vai se sentir orgulhoso, esta é a palavra. O pai vai se orgulhar do filho que absorveu os seus ensinamentos e anda conforme os seus ensinamentos. Assim também é Deus para conosco. Nós, como filhos de Deus, a partir do momento que nós caminhamos segundo a instrução, nós caminhamos de forma que o nosso comportamento, a nossa ação glorifica a Deus, Deus se orgulha da gente. Bem,
Deus se orgulha da gente. Porque o intuito, como disse Jesus, em todas as nossas ações, glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus quando caminhamos segundo as suas instruções, segundo os seus ensinamentos, segundo a sua palavra. Então, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Amém? Dentro desse agradecimento, eu quero louvar. Vai lá, bem, fala para ele entrar, presbítero Deus. Eu quero louvar a Deus por uma vez mais, Ele conceder a mim a oportunidade de completar ou alcançar, não mais, porque analisando a vida, a nossa vida, ela não é algo a mais. A cada aniversário ou a cada data comemorativa, ela se torna menos. Amém? Cada dia mais nos aproximamos do fim da nossa vida. A cada data, a cada ano, nos aproximamos do fim da nossa vida. Então a gente não faz mais um aniversário. A cada dia nós chegamos a menos tempo. Não é mais tempo, é a menos tempo. Cada ano após ano. E dentro disso, louvo a Deus porque Deus tem sido fiel para comigo, para com a minha vida, para com tudo que Ele tem proporcionado, tudo que Ele tem feito. E especialmente de onde Deus tem me tirado, me tirou e tem me conservado. Isso eu me alegro. Às vezes, no decorrer da caminhada, com Cristo na presença de Deus e olhando para tudo que a gente passou, tudo que a gente passa, tudo que a gente viveu, é um motivo a mais para valorizar o momento em que estamos. Apesar das dificuldades, apesar das frustrações, Deus ele continua sendo fiel para conosco. Isso é motivo de nos alegrar cada dia mais na presença do Senhor Jesus e render a Ele todo louvor e adoração. Irmãos, eu estou aqui uniformizado, amém? Estou aqui uniformizado com a camisa do Vigilhão da Paz, amém? Camisa do Vigilhão da Paz. Será realizado dia 18 de outubro, se não me falha a memória, dia 18 de outubro, cidade de Jaru, templo sede, amém? Igreja Palavra de Cristo para o Brasil. Você da região, do estado de Rondônia, qualquer localidade, amém? Está convidado a participar conosco deste trabalho, amém? Mas voltando, então eu me alegro em Deus, eu me alegro em Cristo. Aí no capítulo não, em Salmo 116, no versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Que darei eu ao Senhor? Eu vou tentar caminhar dentro da homenagem aos pais, como também no agradecimento a Deus pelo que Ele tem feito.
na minha vida, e você pode também entrar dentro dessa visão e analisar tudo quanto você já passou, tudo quanto você viveu, e olhar para o momento a qual você se encontra hoje e fazer uma análise se está melhor ou se está pior. Mas não melhor no sentido de eu não passo por problemas, eu não passo por enfermidade, eu não tenho questões a resolver. Não nesse sentido. Todo mundo, todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós vamos encontrar, vamos passar, vamos sofrer. Todos nós. Eu digo no algo pessoal. Olha o momento que você está hoje e retroceda um pouco a memória e analise como você era antes. Comportamento, ação, impulsão. O salmista diz assim: que darei eu ao Senhor? Aí lá no Salmo 92, veja o que o salmista diz assim. Vou tentar fazer essa analogia, caminhar dentro dessas duas visões e você vai compreender. O 116:12 diz: o que darei eu? É individual. O salmista não diz assim: o que daremos nós? O salmista não diz: o que dará vós? O salmista diz: que darei eu ao Senhor? Porque a gratidão a Deus, ela é individual, ela é expressada individualmente por cada pessoa que está na presença ou diante de Deus. No Salmo 92 ele diz: bom é render graças ao Senhor. Bom é render-se, entregar, ser dependente, se deixar guiar, se deixar dominar por Deus, pelo Senhor. Que darei eu? Tenho eu sido grato a Deus? Tenho eu sido fiel a Deus? Tenho eu expressado gratidão diária ao Senhor? Tenho eu andado em obediência, em fidelidade? Tenho eu buscado santidade diante da presença de Deus? Tenho eu vivido de acordo com aquilo que agrada ao Senhor? Tenho eu alegrado o coração de Deus com as minhas ações? Tenho eu sido dependente dele inteiramente? Tenho eu o adorado em espírito e em verdade? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Bom é render graças ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor. Bom é adorar ao Senhor. Bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Tenho eu tido essas ações diante do Senhor? Tenho eu tido esses comportamentos diante de Deus? O que darei eu ao Senhor? Isso nos chama, ou nos direciona, ou nos remete a uma dependência de Deus diariamente. Isso nos convida a buscá-lo diariamente. Isso nos convida a buscarmos com ele um relacionamento diário, cotidiano. Isso nos
direciona a buscar a face, estar na presença, nos lançar aos seus pés todos os dias. Que darei eu ao Senhor? O que você tem oferecido? O que você tem dado, entregado, ou de que forma você tem se entregado ao Senhor? Porque às vezes nós queremos nos entregar a Deus só no momento da dificuldade. Quando começa a desandar algo em nossa vida, nós buscamos ou nos colocamos na dependência dele. Mas o salmista, ele nos convida ou ele nos alerta que essa vida cotidiana, essa vida diária, ela tem que estar em constante adoração a Deus. O que darei eu é individual. O que daria, o que dará você a Deus é individual. O que estamos entregando a Deus individualmente. Lá em João, no capítulo 4, Jesus disse àquela mulher: Deus é espírito e ele procura verdadeiros adoradores. Se Jesus Cristo disse assim que Deus procura os verdadeiros, é porque existirão os falsos. É porque existem os falsos. É porque são falsos aqueles que parecem adorar, dizem que adoram, estão no ambiente da adoração, mas na verdade não adora nada. E quem conhece os seus verdadeiros adoradores? É só Deus. É só o Senhor. Não faz a memória, Malaquias ou Zacarias diz que nos últimos dias Deus iria revelar os que são e os que não são, os que servem e os que não servem. Só Ele sabe, só Ele conhece. Só Ele vê o íntimo. Ele consegue prescrutar o mais profundo do ser humano. O salmista, no Salmo 139, se não me falha a memória, diz assim: aonde me esconderei da tua face? Como Meu Deus. Como eu me esconderei? Porque se eu for no alto da montanha, nas montanhas mais altas, lá o Senhor está. Se eu me precipitar nos mais profundos abismos, lá o Senhor está. Aí Apocalipse diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ou seja, não há onde se esconder, não tem lugar que nos oculte da presença ou dos olhos, do olhar de Deus. Mas o salmista diz assim: bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ou seja, a minha adoração é para ti, a minha gratidão é para ti, o meu louvor é para ti. Eu não louvo, eu não canto vou usar essa palavra, para impactar vidas, para me mostrar. Eu não louvo para aparecer, apesar que hoje muitos procuram cantar ou dizem que vão louvar, mas é só para se mostrar. Mas a verdadeira adoração
é aquela que é direcionada tanto no coração quanto no pensamento, corpo, alma e espírito. Essa adoração é direcionada ao Senhor. Eu não quero impactar o ambiente. Eu não quero ser aplaudido no ambiente. A minha intenção na minha adoração é tocar a Deus. É alcançar o coração de Deus com a minha adoração. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ou seja, o verdadeiro adorador, apesar dele estar no ambiente da adoração, a adoração dele não é para ficar no ambiente. Apesar dele estar no ambiente da adoração, ele quer adorar, ele quer louvar, mas que a adoração dele tome uma proporção, uma direção de alcançar os céus, de tocar os céus, de chegar ao trono do Senhor. Tocar o Senhor com o louvor da sua boca. Tocar a Deus com a adoração do seu corpo, porque nós não só louvamos a Deus no ambiente de culto. O nosso louvor a Deus é diário. O nosso louvor a Deus é cotidiano, é no corpo também. Na forma de agir, de se comportar, de falar, de se vestir, de se expressar, nós louvamos ao Senhor com as nossas ações e atitudes. É por isso que Paulo, escrevendo, não sei se é 1 ou 2 Coríntios, ele diz que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo para prestar conta das suas obras que foram feitas no corpo e através do corpo. No corpo, na forma de eu adorar, de expressar, de me comportar. E através do corpo, como eu usei o meu corpo. O meu corpo foi usado para quê? Eu usei o meu corpo com que intenção? Todos vão prestar conta disso. Elaine, amém? Deus abençoe. Ou seja, o bom é render graças. O render, Senhor da glória. Quando eu me rendo, eu não sou o dominador. Quando eu estou rendido, não é eu que domino a situação. Vou fazer uma análise para você compreender isso aqui. Quando uma pessoa é assaltada, ela está rendida ao meliante. Quem tem o domínio da situação não é quem está rendido, mas aquele que o rendeu. Quem domina a situação é quem rendeu aquele que está rendido. Então, diante da presença de Deus, diariamente, eu tenho que se estar rendido, eu tenho que me render, eu tenho que deixar que Ele me domine, eu tenho que deixar que Ele me direcione, eu tenho que deixar que Ele aponte o caminho aonde eu devo andar. Render-se ao Senhor, entregar-se a Ele verdadeiramente, deixar-se ser dominado por Ele, guiado por Ele, direcionado por Ele, instruído por Ele. Isso é estar rendido a Deus. Não é eu que faço mais as minhas vontades. Eu não faço mais o que eu quero. Eu não vivo mais da forma que quero. Eu não me expresso mais da forma que eu me expressava antes. Paulo diz, aquele que roubava não rouba mais,
o que adulterava não adulterar mais, o que mentia não mente mais, porque agora quem me conduz é outra pessoa. Quem direciona a minha vida é outra pessoa, a pessoa a qual eu estou rendido para ele. Eu me entreguei para ele. Então, ele tem o domínio da situação. Ele tem o domínio de mim. Eu faço o que ele ordena, eu faço o que ele quer. Render. Graças ser voluntariamente. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Versículo 2. De manhã anunciar o teu amor. Eu acordo já engrandecendo a Deus pela oportunidade de uma vez mais me levantar. Agradecendo a Deus uma vez mais pela oportunidade de respirar, louvando ao Senhor pela vida que Ele me concede diariamente, todos os dias. Salmo 3, deixa eu conferir. Presta atenção. Salmo 3, versículo 5. Eu me deito e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. De manhã, anunciar o teu amor. Eu acordei. Eu já acordo agradecendo, já acordo louvando a Deus. Deus, obrigado pela oportunidade. Graças te dou, Senhor, pelo dia. Toma, papai querido, este dia nas tuas mãos e me livra, me guarda de todo mal. Ou seja, eu me rendo a Deus diariamente, porque eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustenta. E todas as noites, anuncio de manhã o teu amor, e todas as noites a tua fidelidade. Eu levanto anunciando o amor de Deus. E eu vou me deitar anunciando a fidelidade sobre a minha vida. Deus é fiel para comigo, para com você, para com a tua família. Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te supre, Ele te direciona, Ele te surpreende. No seu trabalho, na rua, onde Deus está contigo. Então eu vou me deitar glorificando a Deus, exaltando a Deus pela fidelidade para comigo, porque, primeiro, Ele me deu a oportunidade de despertar. E Ele me guardou durante o dia inteiro e me trouxe outra vez ao meu lar, e por isso eu vou me deitar novamente. Então, ao amanhecer, eu anuncio o amor. E à noite, todas as noites, a fidelidade para comigo. Deus é tudo que necessitamos todos os dias. Não existe vida, não tem vida distante da presença de Deus. Paulo diz que nós estávamos mortos. Apesar de parecer vivo, muitos estão mortos espiritualmente. Espiritualmente, parece que estão vivos, mas estão mortos. Porque eles continuam nos mesmos delitos e nos mesmos pecados. Paulo diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vemos pessoas que parecem que estão vivas, mas estão mortos, porque outrora nós também estávamos mortos. A vida que vivemos em Cristo e para Cristo.
através de Cristo, glorificando Ele em todo tempo, em todo momento. Whindersson, Deus abençoe, filho, em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais para o Senhor aí. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida do Senhor. Então, Deus, eu deito e durmo. E eu acordo por quê? Porque o Senhor me sustenta. Por isso, Salmo 3, versículo 5, Salmo 92, versículo 3, versículo 2, por isso que de manhã eu anuncio o amor e todas as noites a fidelidade. Aí no versículo 3 fala que devemos a tua fidelidade, louvar a Deus com instrumentos de 10 cordas, com saltério para o som solene de harpa. Versículo 4. Por que eu me expresso dessa maneira? Por que eu louvo a Deus? Versículo 4. Pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos. Deus nos concede alegria na obra que Ele faz em nossas vidas e com a obra que Ele opera, que nós enxergamos. O salmista diz que, Isaías, não fala assim para a memória, que a terra está cheia da glória de Deus. Então Deus nos concede alegria pelo que Ele faz. E é pelo que Ele faz que nós devemos expressar a Ele a gratidão que só Ele merece. Presbítero Juscelio, Deus abençoe. Presbítero Juscelio, lá de Alto Paraíso. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu filho, em nome de Jesus. Deus nos concede a alegria com os teus feitos, ou seja, Deus opera em nossas vidas algo, coisas que a gente nem imagina. É por isso que à noite ou todas as noites devemos anunciar a fidelidade dele para conosco. Presbítero Juscelio, rapaz, feliz Dia dos Pais para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Por que eu louvo a Deus com instrumentos de corda, com saltério e com som solene da harpa? Porque tu, Senhor, me alegras com teus feitos e exulto nas obras das tuas mãos. Eu me alegro em tudo que o Senhor faz. Eu me alegro em tudo que o Senhor opera. Eu me alegro em tudo que o Senhor nos proporciona. Mas às vezes, as pessoas, elas murmuram no momento ou na situação que elas se encontram. Ela esquece de todas as coisas que Deus fez. Ela se esquece de tudo quanto Deus já fez na vida dela. O quanto Deus já se revelou na vida dela como um Deus soberano, um Deus que pode mudar a situação, mas ela ela começa a entrar num período de dificuldade. Ela esquece de tudo que Deus fez, de todas as bênçãos recebidas, e ela começa a murmurar no momento que ela está passando. Ela começa a reclamar na situação que ela se encontra. Parece que a pessoa esquece que o Deus que a chamou, fez promessa, Deus que a libertou do vício da bebida, do cigarro, das drogas, da prostituição, o Deus que salvou o filho, o Deus que salvou o esposo, o Deus que curou alguém da família, o Deus que curou até mesmo ela, parece que ela esquece de tudo isso. Aí ela entra num problema, uma dificuldade, ela começa a murmurar, começa a reclamar. Ou seja, a dependência de Deus é só quando tá bom, quando os momentos é favorável, quando não tem vento contrário.
Paulo diz assim: em tudo dai graças, é em tudo, é em todos os momentos, é em tudo, mas é em tudo, não por tudo, é em tudo, é em todos os momentos, seja ele bom, seja no momento ruim, seja na bonança, seja na dor, seja na enfermidade, seja na saúde, seja na escassez, seja na abundância de. Em tudo. Em tudo dai graças. Pastor Edson, Deus abençoe, filho, em nome de Jesus. Fala comigo, fala comigo. Em tudo dai graça. Ou seja, se tá bom, eu glorifico a Deus pelo momento que eu estou passando. Um momento bom, não está me faltando nada, eu estou com saúde, minha família está bem. Mas se eu não está bom, eu também continuo dando graças a Deus. Seja na minha vida uma enfermidade, seja um problema, eu tenho que ser dependente de Deus. Diariamente, todos os dias, não é só de vez em quando. Eu tenho que ter eu tenho que estar rendido a Deus todos os dias, todos os momentos. Em todas as circunstâncias, eu tenho que ter a certeza de que o Deus da minha vida vai me tirar da situação. Eu tenho que ter a certeza que o Deus que eu sirvo vai entrar na causa e vai me dar direção para que eu consiga resolver. O Deus que eu presto adoração, eu tenho que ter certeza disso. Que o Deus que eu presto adoração, presto culto a Ele, Ele vai me direcionar. Nós estamos bem, pastor. Deus abençoe. Estamos na benção. Estamos na benção. Se eu quiser entrar aí, só dar um sinal de fumaça que eu chamo o senhor aí. Se eu quiser entrar aí, só falar com nós. Estava fazendo live agora há pouco, né? Estava fazendo live agora há pouco. Fala comigo. Se quiser entrar um sinal. Nós estamos aqui na cidade. Estamos aqui. Voltemos para cá. Amém? Ou seja, eu sou grato a Deus pelos feitos e me alegro. A exultar aqui, eu exulto, é a mesma expressão de alegria. Eu me alegro nas obras das tuas mãos, ou seja, tudo que Deus fez é motivo de eu me alegrar. Tudo que Deus fez é motivo de eu exultar a Ele, alegrar-se nele, render graças a Ele. Por quê? No versículo 5. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras. Quão imensuráveis são as tuas obras. Quão extraordinárias, Senhor, são o que o Senhor tem feito. Irmã Leide Melo, Deus abençoe. Eu me exulto, eu me alegro nas obras de suas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. E quão profundo os teus pensamentos. Lembra de Isaías? Isaías, me falha a memória, eu não sei se é o 55, deixa eu conferir. Isaías, Deus falando com o povo. Deus falando com o povo em Isaías, ele diz assim. Deixa eu conferir, que eu gosto de falar o que está escrito. Glória a Deus. Deus fiel. 41. Eu tenho essa live gravada. Deus chama o povo e diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos bons. Por quê? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. E os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Ou seja, eu tenho algo melhor. Eu tenho algo grandioso. Aí o salmista diz assim: quão altos, quão profundos são os teus pensamentos. Deus vai além, Paulo já escrevendo,
vai além de tudo quanto pedimos ou de tudo quanto imaginamos. Se a gente pensa algo, Deus, os pensamentos de Deus são bem maiores. Os pensamentos de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus, o que Deus quer fazer em nossa vida, na vida da sua família, é grandioso. Mas para isso eu tenho que estar o quê? Eu tenho que ser dependente. Eu tenho que me render a Ele por inteiro. Versículo 6. Do versículo 1 ao versículo 5, nós temos o salmista exaltando a grandeza de Deus e rendendo a Deus louvor e adoração. E também nos convidando a sermos dependentes de Deus. Nos trazendo à memória, nos alertando da dependência, nos alertando na gratidão, em render graça, em louvar, em reconhecer, em exaltar as obras de Deus. Agora no versículo 6, olha o que o salmista diz. O homem insensato não sabe. O homem insensato não sabe. Insensato e tolo são a mesma coisa, talvez a sua tradução é um pouco diferente. O homem insensato não sabe. Os tolos não entendem. Se não tivermos a compreensão do Espírito Santo, se não buscarmos discernir o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus é capaz e poderoso de fazer, nós vamos viver uma vida, como diz Paulo, inútil. Porque se nós não cremos em tudo que Jesus fez, Paulo diz, é vã a vossa fé, é vã a nossa fé, é inútil a nossa fé. A tua fé não serve para nada. Se você não tem essa dependência de Deus, se você murmura no momento difícil, se você reclama na situação que está enfrentando, se você esquece o Deus poderoso que você serve, é inútil. Você não entendeu, você não compreendeu, você não discerniu. Os tolos não entendem. O que os tolos não entendem? Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Lembra do Salmo 73, se não me fala a memória. Asaf começou a observar o comportamento do ímpio e ele começou a invejar as conquistas do ímpio. Ele começou a invejar a conquista do ímpio. Mas ele diz assim, quando ele começou a observar, quando ele compreendeu, ele viu o fim do ímpio. Ele compreendeu que o fim do ímpio não era favorável pela vida a qual ele estava levando. Mas o servo fiel, o filho fiel, o adorador fiel, ele compreende que, apesar das circunstâncias, apesar do momento, virá o tempo de refrigério. O ímpio, ele não compreende. O insensato, ele não entende. Os ímpios são muitos no contexto, também você compreende. Porque, olha o que o salmista diz, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade, ou seja, aqueles que permanecem irredutível, aqueles que vivem para o seu bel prazer, aquele
aqueles que não se arrependem, eles serão destruídos para sempre. Mas os servos do Senhor têm promessa de vida. João capítulo 11, no versículo 25, 26 adiante, ali a memória, 24. Tem promessa de vida. Porque mesmo que morra, Jesus Cristo disse, palavras de Jesus, mesmo que morra, aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Mas os ímpios será destruído para sempre. Ao versículo 8. No entanto, tu, ó Senhor, és exaltado para sempre. Ou seja, em todo o tempo tu serás glorificado, em todo o tempo tu serás reconhecido, em todo o tempo o Senhor será adorado. Versículo 9. Pois certamente os teus inimigos, ó Senhor, certamente os teus inimigos perecerão, certamente os teus inimigos morrerão. Palavra perecer, morte, aniquilação, destruição. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Tu exaltaste o meu poder, tu me tornaste poderoso, me tornaste reconhecido, me tornaste famoso, e outras coisas mais. É o salmista escrevendo um cântico, né? Tu exaltaste o meu poder, como o do boi selvagem. Fui ungido, ou seja, fui separado, fui ungido com óleo fresco. Os meus olhos viram cumprida a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos ouviram o que aconteceu aos malfeitores que se levantaram contra mim. O salmista ele glorifica a Deus, versículo 1 ao 5. E agora ele diz como será a vida, do versículo 6 ao versículo 6 e 7. Ele anuncia o fim do ímpio. Ele diz o que vai acontecer com aqueles que amam e praticam pecado ou iniquidade, vive na prática do pecado. Ele indica como será o fim. E agora ele volta a exaltar o Senhor e louva a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Deus o exaltou, Deus o engrandeceu, Deus o ungiu. E ele viu o que Deus fez. Deus derrotou os inimigos e ele ouviu o que aconteceu com os malfeitores que se levantaram contra ele. Eu não quero entrar, que eu já estou quase 1 hora de live, eu já vou terminar. Aí ele diz no versículo 12, ele fala do ímpio no versículo 6 e 7, e agora ele vai falar do justo. Assim como o ímpio brotam, como a erva floresce, o justo, o ímpio será destruído, o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando: o Senhor é reto, ele é a minha rocha, e nele não há impiedade. Isso é o cântico do justo, que
cresce como cedro, que floresce como a palmeiras, é plantado na casa do Senhor, está no átrio, ou seja, no pátio, nos domínios de Deus, na visão de Deus, perto de Deus, porque não tem como florescer distante. Para quem está distante, para quem está longe, para quem é arredio, para quem é desobediente, para quem é insubmisso, o fruto dele não é bom. O fruto não é bom, o fruto do rebelde não é bom. O fruto do desobediente não é bom. Porque o desobediente, o rebelde, está na categoria do ímpio. Está na categoria daquele que pratica a iniquidade. Daquele que projeta o mal, daquele que maquina o mal, daquele que se levanta contra tudo e todos. Está na categoria do ímpio. Irmã Poliana, Deus abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Está na categoria do ímpio. Mas aquele que é justo, ele florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro. Por quê? Porque ele está plantado na casa do Senhor. A presença de Deus, estar em Cristo, estar em Deus, te faz florescer, te faz ser vistoso, te torna diferente, te torna invejável. A presença de Deus te torna invejável. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como árvore, como o cedro no Líbano. Por quê? Porque ele está plantado na casa do Senhor. Eles florescerão nos átrios. Átrios é pátio, átrios é domínio. E quem é o dono desse átrio? Quem é o dono desta casa? Deus. Por isso que o justo sempre florescerá. Por isso que o justo, o fruto do justo é bom. O comportamento do justo é diferente. A ação do justo é diferente. A forma de se expressar do justo é diferente. O justo, ele não compactua com a mentira. O justo, ele não é falso. O justo, ele não é mentiroso. O justo, ele não é insubmisso. O justo, ele não é desobediente. O justo, ele não é rebelde. O justo, ele não maquina o mal. O justo, ele não planeja nada contra ninguém. O justo, ele vive para a glória de Deus. E isso é invejável. Às vezes, pela pessoa ser direta nas suas respostas, ou no seu comportamento, não compactuar com muitas coisas, muitos a ver como ele como arrogante. Muitos a ver como arrogante. Mas ele não. Ele se comporta da maneira qual Deus quer que ele se comporte. Porque ele valoriza o lugar que Deus o tirou e ele glorifica a Deus pela posição e o lugar que ele está hoje. Porque só o Senhor, estamos guardados em Deus, estamos protegidos em Deus. Deus é a nossa fortaleza. Ele diz para Abraão: eu sou o teu escudo, Abraão. Salmo 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente ou à sombra de Todo-Poderoso. E esse que está descansando em Deus, o Todo-Poderoso é Deus, é claro, mas esse que está descansando em Deus, ele não tem preocupação com nada, ele não se desespera por nada, ele não se escabela por qualquer coisa. Por quê? Ele está descansando, ele sabe que Deus vai entrar com providência, ele sabe que Deus vai direcionar ele no assunto, ele vai conseguir resolver. Então ele está entregue, ele está descansando, ele está na dependência, ele está rendido. Ele está rendido, ele está entregue. Então o justo floresce, ele é como cedro, porque ele está plantado. Ele está plantado. E como ele está plantado na casa do Senhor, ele sempre vai florescer. E na sua velhice ainda dará fruto. Ou seja,
constante em adoração, constante em obediência, constante em amor para com Deus. E o justo dirá: o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há impiedade. Porque Deus não se agrada do ímpio? Porque Deus não se agrada do iníquo? Porque em Deus não há impiedade. Deus não se agrada da rebeldia, da falsidade, da mentira. Deus não se agrada da inveja. Deus não se agrada dos que projetam, dos que maquinam. Porque tem gente que senta para projetar o mal. Tem gente que para analisar a forma que ele vai atingir a outra pessoa. Tem gente que entra em acordo para derrubar a outra pessoa. Estou falando para crente. Estou falando de crente. Tem gente que senta e entra em acordo para denegrir a imagem da outra pessoa. Tem gente que entra em acordo para me fugiu a palavra. Mas ele entra em acordo para falar mal da pessoa, para levar o nome dessa pessoa, mas não no sentido bom. Leva o nome da pessoa para que essa pessoa fique mal vista. Tem pessoas que Deus não se agrada. Deus não se agrada. É por isso que no versículo 6 e 7, o salmista diz assim, principalmente no 7. Os ímpios, aqueles que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. É por isso que o salmista diz. Se enquadra nesta palavra a iniquidade pega todo o contexto pecaminoso. A palavra iniquidade abrange toda a ação pecaminosa. Aí você pode numerar. Todas as ações pecaminosas estão dentro dessa palavra aqui, iniquidade. A pessoa não se arrepende. Por que o anticristo é chamado o homem da iniquidade? Porque nele não haverá arrependimento nenhum das coisas que ele vai praticar, das coisas que ele vai fazer. Ele não vai se arrepender. Então o iníquo é aquele que está vivendo na prática do pecado, vive projetando contra a vida do outro, o assassino, o adúltero que não se arrepende, o mentiroso que não muda, que não se arrepende da mentira, o falso que vive em falsidade, ele não se arrepende, ele entra na qualidade de iniquidade. Entra na qualidade de iniquidade. Ou seja, abrange todas as ações pecaminosas que desagradam a Deus. Amém? Quero encerrar, mas quero louvar a Deus uma vez mais pela sua vida e desejar uma vez mais a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Amém? Irmão Nilson, amém? Irmã Poliana, Deus abençoe em nome de Jesus. Creio que agora a gente vai estar... Não será todo dia, é claro, porque eu não sou muito fã, mas eu faço aquilo que Deus direciona. Mas eu creio que assim que Deus nos direcionar, a gente vai estar entrando novamente. E eu quero informar aos irmãos que as próximas lives será lá no Instagram, amém? As próximas lives será no Instagram. Você que deseja nos acompanhar, amém? Tem pessoas aqui que estão com a gente já há mais de 5 anos, amém? Você que quer continuar nos acompanhando, logo abaixo desse vídeo aí está o meu Instagram, amém? E há poucos dias, não sei se eu vou fazer live lá, mas eu estou precisando de no mínimo lá ainda mais uns 30 e poucos seguidores, é no TikTok, amém? Se eu
conseguir alcançar o número de pessoas para a live, provavelmente também estarei fazendo live no TikTok, amém? Mas por enquanto, as nossas lives serão transmitidas no Instagram. Fiz essa live hoje no Facebook para agradecer a todos os irmãos em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém? Que Deus abençoe a todos.